E aí, galera, mais um episódio da nossa conversa sem arrudeio. Aqui, Luciano Carvalho, o Cabo da Peste. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa de hoje, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, deixa o teu joinha, ajuda a gente no engajamento. Escreve aqui embaixo quem tu quer que a gente chame para os próximos episódios. E no episódio de hoje, a gente vai ter uma conversa super descontraída, super agradável, com o pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, Thiago Vasconcelos. Muito obrigado, seja bem-vindo, meu amigo. Prazer é meu, Luciano. Prazer estar aqui no podcast Cabo da Peste, né? Podcast original. Bem piauiense. Bem Piauí. Cara, eu quero te chamar para a gente fazer uma conversa descontraída, não é uma entrevista, é um bate-papo, onde a gente possa conhecer a pessoa, o Thiago. A gente hoje, juntando todas as plataformas, a gente está chegando a 100 mil seguidores. É uma quantidade expressiva de pessoas que talvez pela TV ou pela rádio, onde você tem mais acesso, você não chegaria. Porque você sabe que hoje a nossa mídia digital, a televisão está na palma da mão. Pela internet, o telefone hoje, a comunicação é mais interativa. Então fica à vontade, bate papo, relaxa e vamos conversar sobre as mais diversos assuntos, beleza? Tudo bem, estou bem à vontade aqui. Então, ótimo. Vamos lá, vamos começar como é o Thiago, quando lá, criancinha, onde foi que você nasceu, como foi que começou a sua história como pessoa, Thiago? Bom, Luciano, na verdade eu nasci aqui em Teresina, né? Sou filho de duas pessoas simples da sua origem, né? Meu pai, Petrônio, que ano passado, ele veio de Beneditinos, cidade que é quase 90 quilômetros, é filho de um freitense com a Campo Maiorense, só que já nasceu em Beneditino, né? Meu avô foi trabalhar lá, e aí terminou. Meu pai é o terceiro de 6 filhos, e aí os outros 4 nasceram, ó, meu pai mais 3, né? Ele veio para terminar o segundo grau em Teresina, naquela época não tinha, e conheceu minha mãe. Minha mãe era neta de feirante, filha de feirante, na época trabalhava já em loja de departamento no Paraíba, o papai arrumou um emprego no centro. Terminaram se conhecendo. Eu nasci aqui em Teresina, mais precisamente no Monte Castelo. Será que trabalhou? A mãe dele trabalhou com meu pai também trabalhou no Paraíba. Bacana, depois a gente vai descobrir, vamos descobrir isso aí. E aí, bom, eu nasci no Monte Castelo, bairro da Zona Sul, né? Berço cultural da cidade. E a casa que minha mãe ainda hoje mora e me criou era no fundo do quarteirão da minha bisavó. Apesar de ser uma família pobre, mas o terreno da minha bisavó era muito grande, era quase um quarteirão. E aí ela cedeu para as filhas parte do terreno e uma neta, que foi minha mãe. Mas não é ali perto do galpão, não, por ali. É por ali, não é muito longe não, do galpão, até porque eu joguei muita bola lá no galpão. Pois minha mãe morou na frente do galpão. A casa da gente são 4 ruas do galpão, voltando pro lado Heráclito de Souza. Sei. Entendeu? Sei. Que antes tinha o ônibus, né? 3 andares, pagador moto, e 3 andares Heráclito de Souza. Bom, e aí foi lá que eu nasci. As histórias se cruzando, viu? Minha mãe morou na frente do galpão. E o forró dos velhos. E, bom, eu passei boa parte da minha infância aí. Também tive um período que eu vivi com meus avós lá em Benetino, porque a minha tia mais velha, irmã do meu pai, ela faleceu quando eu tinha 1 ano de idade. E minha avó ficou sofrendo um bocado com a perca da filha. E meus pais me mandaram lá para Benetino passar uma temporada com meus avós. Eu sou, do lado do papai, eu sou o neto mais velho. Da minha mãe, não. Eu sou 6º, 7º. Mas do lado do papai, eu sou mais velho. Então passei uma temporada lá. Então fui criado, né, dividindo essa vida simples da cidade do campo. Meu avô era lavrador e funcionário dos Correios. Minha avó era faxineira de uma escola, me levava, e eu achava que ela era merendeira, porque toda vez que eu acompanhava ela na escola, eu lanchava, né? Mas é porque ajeitavam lá, me ajeitavam lá. E essa criação dentro do Monte Castelo lá, estudando, comecei escolhendo a tia Alzira, naquela época tinha palmatória, foi o último ano, acho que, da palmatória. Hoje não pode mais ficar prender a professora se aparecer com um negócio desse. Sabe, eu pesquisei, e nas minhas pesquisas apareceu
Desde 8 anos de idade que tu já tinha esse traço de ter cabelo branco, tudo. Pois é. Sofreu cara. muito bullying no colégio, cara? Hoje é bullying, naquela época ninguém sabia. Pois é, eu falo porque na nossa geração não Não tinha. tinha esse negócio, né? Mas cara e criança é cruel. Tinha que grossar o couro, tinha, né? Que a Pois casca é. tinha que ficar dura cedo, né? Criança é cruel. Então, você falando aí da história aí, já que a conversa é descontraída, eu lembro que antes do cabelo branco, eu nasci muito branco, minha mãe é morena, né? E ficaram até impressionados, eu muito branco, puxei um pouco para a família, meu pai na cor. Mas peguei tanto apelido novo, rapaz, que o cara é rato branco, vela branca, isso tudo no colégio, né? Bullying, Demais. criança é cruel. Mas bom, sobre o cabelo branco. Na verdade, é uma característica que vem, é uma herança da família da minha mãe. E sempre veio vindo de alguém. Da minha bisavó, a filha que primeiro teve cabelo branco foi a minha avó. Dos filhos da minha avó foi a minha mãe. Só que assim, da minha mãe foi os 2 filhos, eu e minha irmã. Então, comigo começou com 8 anos de idade. 8 anos começou, era. E aí começou uma mechinha aqui. Só que aí foi aumentando. E quando eu cheguei, passei da 4ª para a 5ª série. Aí, até então, assim, a galera, pô, cabelo branco, não sei o quê, será que é uma doença e tal, aquela coisa, mas ninguém tinha me colocado apelido, né? Mas aí quando foi na 12 anos, né? 12, na 5ª série, 11 para 12, sei lá, o professor entrou na sala, o professor. Aí o professor falou assim... O bullying vem de cima para baixo. O cara tinha que aguentar, o professor virou para mim, responde aí, vem. Vixe. Aí quando ele chamou velhinho, aí um colega disse assim, não, professor, velhinho não, velhinho é feio, vovô. Aí ficou, Thiago. Thiago vovô, Brigou muito por causa disso ou não? Ou tu aceitou? Na verdade, eu logo aceitei. Logo eu era muito brincalhão, né? Então eu fazia aquele... Porque apelido geralmente pega quando o cara Quando o fisanga. cara fica chateado. Não, é porque eu tinha o cabelo branco mesmo e foi só aumentando. Então não tinha como. Se falei, vingar. vou aceitar esse... Então eu lembro que um dado momento da minha vida, eu estava no ensino médio já, quando a turma chamava vovô, eu já não sabia mais distinguir se estava chamando meu nome. Tinha já absorvido o nome, né? Aquele codinome vovô, e aí virou uma marca, né? Todo mundo conhecia no colégio e tal. O vovô, o meu apelido, eu também tenho um apelido meio caçarola, que era nome de palhaço, só que o meu pegou porque eu não aceitava. Porque tu ficou chateado. Eu brigava. Aí toda vez que me chamava, eu brigava. E aí pegou. Aí segue a gente. Não, eu não tinha muito o que fazer, eu não tinha muita opção. É característico, né? Arrancar os cabelos brancos e eu fui gostando e tal. A turma achando. Porque quando você é mais novo, você quer parecer mais velho. Né? E aí eu fui gostando, porque todo mundo achava que eu era mais velho e tal. Mas aí quando o cara tá já chegando aí, 40 como eu, você já quer parecer mais novo. Né? Mas lá atrás era muito bom. Cara, que legal. E aí foi criança, adolescente ali na região do Monte Castelo. Na verdade, assim, meus pais, meu pai gostava muito de futebol, inclusive fundou um time no Benetino, Arraial de Benetinos, mas meus pais eles se tornaram evangélicos quando eu tinha 1 ano de idade. Então, naquela época, a criação cristã das igrejas evangélicas era mais rígida, muito rígida, né? Era pecado jogar bola, era pecado assistir televisão. Na minha casa não tinha televisão, não podia jogar bola. Se eu jogasse, minha mãe me pegasse no meio da rua jogando bola, apanhava, e meus pais foram levados para abrir uma igreja junto com um pastor na Vila da Paz, na época hoje chama ocupação, mas na época era invasão, né? Em 1987, eu tinha de 3 para 4 anos de idade ainda, né? Então, como meus pais foram para auxiliar esse pastor, eu vivi dentro daquele ambiente social precário. Estudava num colégio bom, meus pais tinham uma condição mediana, já eram empregados de empresa privada, pagavam colégio particular para mim. Todo dia, praticamente todo dia, a gente fazia um trabalho, né? Que era evangelístico e social, né? Espiritual e social. E a gente tinha que ajudar as pessoas, porque as pessoas eram paupérrimas. As pessoas que foram para a Vila da Paz em 1997 eram pobres. Então a igreja ela não fazia só esse trabalho de falar da Bíblia. Tinha que ajudar a construir a casa do camarada lá. Juntava vários homens lá, dia de domingo, e era aquela casinha de barro, mutirão, cobria de telha, e quem tinha mais arrumava comida para dar para os outros. Eu até comento que eu acho que foi essa vivência lá que despertou essa social, né? Ter vivido ali, você vendo a necessidade, naquela época não tinha urbanização, era ladeira, grota e no meio, né? E na época não tinha a criminalidade que tem hoje, né? Então tu vivia mais, tipo, o dia a dia, convivia com as crianças, brincava com crianças. Brincava. É uma coisa que eu mais gostava, assim.
E isso foi muito bom que meus pais me criaram, porque eu não tinha eu não fazia acepção. E Distinção, na verdade, eu gostava das crianças que conviviam comigo na igreja, gostava de ficar na casa delas, não fazia aquele paralelo entre minha casa e Criança ser não tem melhor. maldade, Não tem, né? né? E E tu aí, falando aí de criminalidade, eu lembrei que quando era pra gente ir pra igreja, tinha uns ensaios de conjunto de criança e tal, a gente ia a pé, o pai deixava, a mãe deixava, e eu saía do Monte Castelo, atravessava ali a Barão de Castelo Branco, passava ali perto de onde tinha uma papelaria, esqueci o nome dela agora, rapaz, que era muito famosa, que o pessoal na Zona Sul ia atrás de papel de carta para fazer bilhetinho e tal. Esqueci o nome dela agora, na Rua Argentina. Eu caminhava a pé lá, ia para a igreja lá na Vila da Paz, que era na Gurgué, já chegando numa das unidades da Escola do Padre Pedro Valls, né? Que dava acesso a uma passarela que sai próxima à rodoviária. E era ali, eu ia e voltava, às vezes só, e realmente não tinha esse e aí problema. foi vivendo, crescendo, criança, Isso. adolescente, nesse meio. Estudando. Sempre foi estudioso, cara? Ou era meio. Mas na verdade, Luciano, é pra falar a verdade, É né? verdade, e sem arrudeio. O nosso slogan é uma conversa sem Na arrudeio. verdade, graças a Deus, eu sempre tive um dom para aprender ouvindo, sabe? Então eu não era muito vou chegar em casa e estudar. Se eu prestasse atenção na aula, pô, show. E eu estudava na Escolinha Risonho, ali na Capelinha de Palha, né? Que era uma das boas escolas da nossa região na época. Inclusive, todo mundo dizia, ó, quem estuda na Escolinha Risonho até a quarta série, quando faz o teste de diocesano, passa. Então, era a escola que eu estudava. Eu estudava à tarde. O que acontece? Meu pai, ele me ensinou o valor do trabalho muito cedo, de uma forma simples. Papai, ele 2 vezes por semana, ele me acordava, 4h30 da manhã, porque ele já estava gerente de uma loja de material condicionado para Saraiva, e ele montou um comércio na minha casa, Quitanda. Ele construiu um ponto. Bom, aí ele me acordava 4h30 para acompanhar ele. O cara achava aquele bacana. Isso com quantos anos? 7 anos de idade. Eu saía com meu pai ia na Seasa. Hoje não podia mais, né? Não, pô, fazer isso com a criança é uma maldade, né? Mas eu ficava ali dentro do carro, papai tinha um Corcel 2 azul, me levava e comprava fruta, verdura. Aí passava na Delta, comprava leite, passava na padaria, comprava o pão, passava na Grande, comprava o ovo, o frango e botava no comércio. Aí ele virava para mim e dizia assim, ó, sua mãe vai ficar dentro de casa, limpando a casa, fazendo a comida, ensinando a tarefa da sua irmã. Você vai fazer sua tarefa dentro do comércio e vai ficar atendendo o povo. Você só grita sua mãe se você tiver uma dúvida. Então, foi assim, ele não pegava peso lá na Seara, mas era 2 vezes por semana. Eu achava ruim o dia que eu acordava, cadê o papai? Não, já foi. Eu ficava chateado que ele me levava. E aquilo pra ti era uma brincadeira. Uma brincadeira, ia andar com o pai, pô. E com isso. E ele me botou no comércio. Então, o comércio, eu fazia meu dever lá, eu tinha aquele peso de estar trabalhando, mas eu fazia minha tarefa lá, atendia as pessoas. Quando eu tinha alguma dúvida, eu gritava, minha mãe, me socorre. Então, assim, isso foi muito bom também para mim entender o valor do trabalho, que foram 2 coisas que meu pai me ensinou bem, meus pais, na verdade, o valor do trabalho e o tanto que a educação, ela oportuniza, né? A vida das pessoas. Exatamente. E aí teve um episódio, falando aqui da Risonha, que poucas pessoas sabem. Eu estava na 2ª série, um dia eu estava indo para a escola, com 8 anos de idade, quando eu fui atropelado. Eu já ia falar nisso. É verdade mesmo, teve fratura, teve traumatismo craniano. Verdade. Pesquisei, viu? Eu tô sabendo, eu tô por dentro. Então é sério mesmo, sério. teve isso. É assim, interessante. Criança ia a pé pro colégio e aí nessa... É porque, na verdade, o que é que acontece? Minha mãe, ela às vezes ela me levava, às vezes ela me mandava com 2 tias, a tia Luísa ou a tia Mabel. E a gente saía lá, eu morava na 21 de abril, você pegava a Areleão, atravessava a Miguel Rosa e a continuidade da Areleão, a Risonha fica meio que do lado ali perto de onde tinha a imobiliária Muzinho. E um dia anterior minha tia tinha me levado. Eu gostava de ir com a tia Mabel, eu gostasse mais de ir com ela do que com a Luísa. É porque como ela entrava turno da tarde numa padaria, ela sempre me levava mais cedo. Tinha aquela história, isso é do meu tempo, de fazer a fila para cantar o hino nacional. Quando ela me levava, eu era dos primeiros da fila. Criança tem esse negócio, né? Eu queria ser o primeiro da fila. Então, no dia anterior, minha tia tinha me levado, a Mabel, eu tinha sido o primeiro da fila. No dia seguinte, eu não consegui ir com a tia Mabel porque minha irmã casou na hora de se arrumar. Aí eu fui com a tia Luísa. Minha irmã era mais nova, 2 anos do que eu. Minha tia pegando na mão dela. Quando a gente chegou no encontro da Areleão com a Miguel Rosa, né? Hoje, antigamente era o Ferré, hoje eu não sei nem o que é. Antigamente era a panificadora Miguel Rosa. Quando eu era criança. Eu sei onde é. Certo? Eu sei onde é. E onde era o Tataia.
Exatamente, exatamente. O supermercado da minha infância, o Tataia. É. Bom, aí, quando a gente chegou, parou uma carreta aqui na frente. E parou a carreta, uma senhora que ia levantar meu filho para Risonha, caiu alguma coisa dela, ela me pediu para pegar. E eu peguei, né? Peguei para ela. Quando eu entreguei, bom, a gente tá aqui num ponto, você ficar de frente para um objeto grande, que está por trás, você não consegue ver. E às vezes você está no meio aqui, você vê perpendicular. Pode ter alguma coisa aqui que está perto. Ponto cego, né? Cego, né? Então, quando eu entreguei para ela, eu levantei, a minha tia estava pegando na mão da minha irmã, eu passei na frente da carreta. E quando eu atravessei, tinha vindo um Passat. Do Passat. Passat me pegou, e aí aquele impacto me jogou. Criança. Me jogou. Eu já caí desacordado, porque quando eu caio tacando a cabeça no meu fio. Caramba. Aí já caí desacordado. Uma história interessante, porque... Eu fico até assim, porque, irmão, criança, acidente sério. Não, todo mundo que viu lá, não, tá morto, né? E aí o carro que vinha vindo atrás, o que me atropelou, ele ficou muito assustado. Ele tava com os filhos indo pra escola, né? Eu hoje sei quem é a pessoa, e inclusive outro dia desse, no restaurante, ele me apertou pros filhos, meus filhos é dono de colégio, depois eu terminei estudando um ano num colégio que ele era dono. Mas bom, ele ficou assustado. Eu vou me lixar, matei a criança, vou seguir. E o carro que vinha atrás era de um militar. E o instinto militar, ele disse, vou pegar esse bandido que matou essa criança. Mas aí deu um estalo, né? Aí disse, não, eu vou primeiro salvar. Vai que tenha chance. E aí, bom, ele me pegou, me levou ao hospital de urgência. Naquela época era HGV, né? Hoje a gente também tem um HUT. Me pegou, me levou. A notícia primeiro chegou pro papai. E quando chegou pra minha mãe... Isso tu tinha quantos anos? 8. Quando chegou pra minha mãe tava falando a Bíblia para uma vizinha, né? Falando uma passagem lá da Bíblia para ela e tal. Quando ela olhou pro semblante do papai, ela disse, o que foi? O papai, a única coisa que ele conseguiu falar foi assim, Tiaguinho. Só ele ter falado Tiaguinho, minha mãe entendeu, morreu. E aí, quando o papai disse, olha, ele acabou de sofrer um acidente, tá no HGV. Minha mãe entrou em desespero. Eu fico mais... Nessa época, Thiago, teus pais já eram evangélicos. Já eles se tornaram evangélicos, tinha 10 meses de idade, né? 8 anos. Então, o que acontece? Rapaz, o desespero da minha mãe foi tão grande, Luciano, que ela queria ir correndo na minha casa pro KGB. Ela achava que se ela fosse correndo, ela ia chegar mais rápido do que ela ainda perdendo desespero. Você imagina quem é pai ou mãe, imagina aí o desespero de você saber que tá perdendo um filho. Bom, mas aí chegaram lá, deram quase 6 horas de espera, porque já foi feito logo um procedimento, quebrei o fêmur da perna esquerda, eu tive escoriações pela bacia, na face além do traumatismo. E aí os médicos, depois de 6 horas, disseram, ó, o que nós podíamos fazer, nós fizemos. A gente precisa alertar vocês que ele teve um traumatismo craniano gravíssimo, pode evoluir para recuperar como pode, e ele está na UTI. Bom, e aí foram passando, e aí 12 horas, 18 horas, 24 horas, 36 horas, 48 horas, estava no terceiro dia, né? E eu gosto de contar isso, porque é uma história que me inspira, né? E inspira as pessoas, é uma história de fé. De repente, minha mãe disse que Deus falou com ela, ó, filho, na hora que eu estava lendo aquela história para aquela vizinha. E a história que minha mãe estava lendo é do profeta Elias. Ele tá vindo no deserto, aí Deus manda ele para a casa de uma viúva. Quando ele chega na casa da viúva, ele diz, ó, ela vai te dar comida e água. Aí chega lá e ele pede. A água ela tinha, mas ela disse, ó, o que eu tenho aqui na minha casa é um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, mas se eu fizer pro meu filho eu comer, depois que nós comer, nós morre, porque eu não tenho mais nada nem dinheiro. Aí o profeta diz, não, faz que estou mandando, que não vai faltar, Deus vai multiplicar. Bom, ela fez, aconteceu. Só que o filho da viúva adoeceu e morreu. Quando o filho da viúva adoeceu e morreu, ela chega para Elias e diz assim, o que foi que tu veio fazer na minha casa? Tu veio lançar sobre minha face meus erros e tal. Aí eu te dei de comer, te dei hospedagem, meu filho morreu. Aí a história lá da Bíblia conta que ó, Elias disse, Deus, como é que tu mandou eu vir para cá e agora mata o filho da mulher? Aí ele vai lá no quarto, ele pega o menino no braço, leva para o quarto dele, deita sobre o menino e ora, pede a Deus que ressuscite. E o filho da viúva ressuscita. Aí Deus fala com minha mãe lá na HGV e diz assim, ó, do mesmo jeito que eu fiz com o filho da viúva, fazendo com teu. Só procura um lugar para me agradecer. Bom, aí minha mãe disse que saiu dali da espera da UTI, quando ela achou um banheiro, ela se ajoelhou no banheiro para agradecer. Aí disse que Deus falou com ela de novo assim, ó,
é que eu tô dizendo que eu tô dando a vida de novo? Teu filho, tu vai me agradecer aqui nesse lugar sujo, imundo, escondido. Aí ela saiu do banheiro. Quando ela tava no meio do corredor, cheio de maca, aí eu disse pra ela, bem aqui, pra todo mundo saber que na tua casa eu fiz um milagre. Aí ela faz a oração no meio do corredor, cheio de maca. E aí, pouco tempo depois que ela volta, o médico manda chamar. E aí eu tô aqui contando a história pro Luciano no podcast Cabo da Peste. Se tu pegar aqui na minha testa, tu vai sentir, tem uma rachadura. Não, mas tem uma rachadura, né? O cara sente aqui que é trincado, rachado, né? Caramba. E aí tu me conta essa história. Não foi porrada de Aí tu me conta essa história. E no fêmur aqui tem uma marca de 22 pontos aqui. Tem. E aí de lá tá profissional. Virei. Olha que história. Porque sequelas, UTI, história de um milagre. Porque assim, hoje eu tô numa transição. Eu sempre fui mundo, certo? Eu sempre fui mundo. Fui muito boêmio, curti minha juventude. Mas diz que a gente só procura Deus em duas situações, no amor ou na dor. Né? E o amor é muito difícil, é muito fácil a gente ir pelo amor. É verdade. A maioria das pessoas que eu conheço que procura Deus é pela dor. Na hora que a pancada chega. E a pandemia para mim foi muito pesada. E hoje eu estou frequentando a igreja evangélica. Todo mundo está surpreso. O irmão Luciano. Porque era impensável o Luciano. Assim, Luciano muito doido. O caçarola na igreja é meio... Mas Deus mexe, muda, transforma a vida da gente. Pô, Aí tu me conta uma passagem dessa. Que tua mãe se ajoelhou na frente de todo mundo. E depois eu sei que tu, com sequela, se torna atleta profissional, cara. Como é que eu vou contar essa história, mas só aproveitando tua fala aí, na verdade eu vim para contar minha história, mas Deus sabe todas as coisas. Mas eu aprendi, porque, como são as coisas, para me aproximar de Deus. Também eu era criança, mas de certa forma foi dor. Como eu tive que ficar no colchão d'água durante 6 meses, eu não ia para a escola. As pessoas passavam a tarefa para fazer em casa. Eu fiquei no colchão d'água e meus coleguinhas me visitar. Com 8 anos eu li a Bíblia inteira, a primeira vez em cima desse colchão d'água. Não tinha o que fazer, então eu tinha que brincar um joguinho, que naquela época não tinha videogame, não tinha internet. Eu li a Bíblia a primeira vez. E aí, por que eu tô falando isso para ti? Porque eu tô falando de ti, né? Eu não me admiro, né? Porque eu li lá que Deus escolhe as coisas loucas para confundir aqui no céu, mais ou menos isso. Se a gente tem um olhar humano, né? Para mim, eu faço um estereotipo. Tu faz um meu, eu faço um deles aqui. Né? Exato. Mas Deus não olha como a gente vê, tu tá entendendo? É basicamente isso que eu aprendi. Então, a opinião humana, às vezes... Bom, bora lá. Aí eu me recupero, eu comecei andando de cadeira de roda, depois uma muleta, fisioterapia e tal. Todo o processo, isso criança de 8 anos de idade. Eu tô querendo ser deputado, e um deputado foi que fez minha fisioterapia quando era criança. O Elisaías, ele era fisioterapeuta. Ele lembra bem que minha mãe gosta de lembrar ele essa história. E ele foi meu fisioterapeuta ali no centro, perto de onde era o Sinop. Bom, e eu tenho várias histórias engraçadas, interessantes, na verdade. O Luiz Lobão, eu fui vereador junto com ele presidente da Câmara, eu primeiro secretário da mesa, nós do lado do outro, e ele era meu médico quando era criança no Hospital Monte Castelo. Não era pobre, não tinha plano de saúde. Várias vezes ele disse, várias vezes tu me ajeitou, das desinterias que eu tinha, foi tu, Luizão. Cara. E ele começa a lembrar, o Edson Melo foi meu professor de engenharia civil federal, depois fui vereador junto com ele, né? A gente se cruza mesmo. Tem essas coisas. Bom, vamos embora para a história aqui. Aí eu me recuperando, e eu sempre gostei de esporte, porque o papai era esportista, mas não deixava. Por causa da igreja. Não, por causa da lesão, por conta do acidente. O medo, todo né? mundo, o colégio, o pessoal me tratava terceira, quarta série, não, toca, tipo, não pode quebrar. Homem de vidro. Exatamente. Aí eu quis fazer judô, na época o professor lá da Risão era o Maurício. Maurício lutou com o Aurélio Miguel e tal. Meu amigo, Maurício. Tinha disputado um nacional, foi medalha de bronze e tal, e o professor queria fazer, não pode fazer judô. E aí brincava lá no terraço lá da escola, mas aí quando eu cheguei no Diocesano na 5ª série, já tarde, né, já com 12 anos, aí comecei lá no futsal, tal, e aí brigador, eu sou quase argentino jogando bola, eu sou chato, catimbeiro, e brigava e mexia no psicológico do cara, entendeu? Tem gente que não entende isso, os amigos meus dizem assim, já ganho de eleição, pelo amor de Deus, não joga bola. Joga bola, não.
Dentro de campo, pra mim ficou ali. É uma coisa pra você conseguir. Lógico. Eu não gosto de perder. Não gosto, entendeu? E você tenta. O esporte é engraçado. É que o esporte, eu vivo de esporte. Esporte. E eu sempre gosto de falar isso. Que o esporte ele é importante porque ele te ensina a perder. Exatamente, é verdade. É uma lição importante. É uma lição importante. Porque quando o cara só ganha, é muito fácil. O cara entender que ele. Eu não entro, tipo, eu odeio entrar pra competir. Eu indo pra competir, o cara já entra derrotado. É verdade. Eu vou pra ganhar. Mas se perder, a gente tem que aprender. exatamente. Então é mais ou menos Mas o isso, né? esporte, ele tem várias lições absurdas. Ele assim, por que sempre foi uma coisa que eu defendi já na vida pública? Porque o esporte, ele integra, ele é saúde, ele socializa. É uma alternativa de combate aos entorpecentes. O esporte é um ganho absurdo. Então, assim, eu sou um defensor do esporte sempre. Mesmo eu tendo naquele começo lá na igreja era pequeno, não pode, não pode. Aí, pá. Bom, mas vamos voltar aqui. Aí eu comecei o futsal lá no Diocesano. Aí eu saí do Diocesano pro ângulo. Aí futsal. No ângulo. Nossa, eu joguei contigo, eu briguei contigo alguma vez. Você é da mesma geração, mais ou menos. Eu estudei no ângulo Rui Barbosa, né? O diferencial. Eu dei aula no integral e joguei pelo integral. Jogou pelo integral. Eu jogava nos campeonatos no campo lá do integral. Tinha turma lá, vai que a gente brigou. Vai que eu levei um cartão amarelo. Eu lanço contigo. Ah, que legal. Aí meu time na oitava série, eu lembro que na oitava série juntaram oitava, primeiro, segundo, terceiro, foi até meio desproporcional. E meu time da oitava, não, foi primeiro, segundo, terceiro e pré. Meu time do primeiro foi pra final contra o time do terceiro, que tinha Cardinho, Mário Filho, Luciano, que virou prefeito de Timon. Era um timaço. E meu time era muito bom também. E a gente perdeu essa final 3-1. E o meu time era tão bom, eu jogava de ala, que nesse dia os me botaram de goleiro limpo pra ver se a gente ganhava dos caras, porque eu sabia sair jogando e às vezes agarrava bem. E daí foi um pulo pro futebol de campo, né? Aí eu comecei com 15 anos, o sub-17 do River, aquela época era sub-20, Jogou com o Leozinho, não jogou? Joguei com o Leozinho, policial, hoje do Maranhão. Né? Eu lembro desse time. E muito amigo também do Leozinho. Hoje tá muito. Hoje tá Leozão. Leozão. Então eu joguei sub-17 pelo River, joguei 2 taças Cidade Teresina. Aí num jogo, meu último ano de sub-17, contra o Tiradentes, o treinador do Tiradentes entrou com recurso na federação, reclamando, dizendo que eu era gato. No caso do cabelo. Do cabelo branco. Esse cara não tem idade, não. E tal. Aí entrou com recurso. Quando ele entrou com recurso, tinha um cara do Sub-20 que era meu amigo de infância, da mesma igreja que eu ia no Monte Castelo. Ele falou: não, professor, ele tem essa idade, ele é um ano mais novo que eu. Aí ele disse: rapaz, convida ele para vir pro Tiradentes. Eu joguei uma taça de Teresina pelo time do Soldado. A gente treinava lá no Piauí. O Piauiense era chamar Taça Cidade Teresina, é verdade. Então, eu joguei um campeonato desse. Lá, a final, se eu não me engano, lá no Lindolfo Monteiro, eu joguei pelo time do Soldado, que era que a gente treinava lá no campo do Piauí, onde hoje é o Bom Preço. Sim, era o campo. Ali era o campo do Piauí, e aí a gente treinava no campo da frente, enxugarrado. Tinha o Piauí ali e as classes produtoras, que hoje, né? Eu joguei um negócio desse. Negócio de futebol, eu joguei na Onix. Nossa geração, eu joguei na Onix. Nosso nível. time era bom. Meu nível é mais baixo que o seu. Joguei com o Leondinha, joguei com o Alex, joguei com... Só fera. Era o Nena, o treinador. Só fera. Eu fui da Stelp. Tu lembra da Stelp? Parou de jogar? Porque eu sou brigador. Eu preferi ir pra briga. Arrumando confusão dentro de campo. Arrumava confusão. Não, eu provoco e aí eu deixo o cara ser expulso, entendeu? O cara me chama, bora aqui fora. Eu digo, não, fica aí. Aí tu foi... Só queria te expulsar mesmo. Aí tu foi e foi pro Tiradentes. Aí eu fui pro Tiradentes. Aí eu joguei 3 campeonatos sub-20 pelo Tiradentes, né? E bati 2 vezes na trave de ir pra Copa São Paulo, porque no meu primeiro ano de sub-20 a gente perdeu a final pro Flamengo nos pênaltis. O Flamengo naquela época era uma máquina na base, era quem mais ganhava o Campeonato Piauiense de base. Aí a gente perdeu uma final pro Flamengo e no meu último ano de sub-20 a gente perdeu a final pro Fluminense, que hoje voltou aí, tá muito bem, né? Então, não pude ir pra Copa São Paulo. Aí quando eu estourei, eu cheguei a ser convidado pra fazer... Eu fui fazer teste no Rio de Janeiro, né? Fazer teste no Rio de Janeiro, lá eu quase ia ficando no Botafogo, mas eles iam me emprestar para o Americano de Campo e eu passei no vestibular com 16 anos. Meu pai não deixou eu ficar, eu tava em 17, ia completar 18. Papai disse, não, volte, estude,
E foi Na por época aqui. o pessoal daqui ia muito pro esporte de Recife e pro Vitória, né? Demais, demais. Ainda hoje. Aí tu não foi, tu já Mas foi então, direto fui pro Rio. direto, fui direto pro Rio, fui mais outros 3, foram 4 garotos na época, para tentar fazer lá. Eu também tinha uma proposta na época para mim ir pro exterior, só que não rolou. Aí quando eu completei 20, você estourava, hoje é 19, aí eu fui pro River. Aí joguei, eu tinha tido um problema no meu último ano de sub-20, eu machuquei o joelho direito. Caramba, eu tô conversando com um cara que podia estar jogando no exatamente. exterior, cara. E aí eu fui pro River e joguei um campeonato piauiense profissional. Só que na metade do ano, assim, na metade do campeonato, o River caiu na semifinal do primeiro turno. E a gente ia fazer amistoso de preparação no interior pro segundo turno. E eu pedi ao professor para não ir. E aí fui jogar uma pelada. Aí nessa pelada eu machuquei o joelho esquerdo. Aí quando eu machuquei, eu voltei pros treinos. Eu voltei na corrida, o preparador físico percebeu. Eu dando a migué com o joelho arrebentado. Falei, rapaz, o que está acontecendo? Eu falei, rapaz, corrida. Ele disse, que corrida, rapaz? Corrida não machuca o joelho, não. Vamos fazer o exame. Quando faz o exame, o joelho estava arrebentado. Ele disse, rapaz, não foi aqui não. Aí me deram aquela velha pressão. Aí tu Eu entrega. disse, foi no jogo. Ele disse, não, jogador profissional, você é peladeiro. O time disse que não ia fazer a cirurgia. Como o time não ia, porque eu machuquei fora, o papai já tinha uma condição boa, nós já não era mais, o papai já era dono de loja, o papai tinha 7 lojas de material de construção em Teresina. Eu estava na faculdade, falei, futebol não dá futuro, vou estudar. Só que eu cometi um erro, né? Eu fui muito displicente com a minha própria saúde. Eu passei 2 anos e meio para fazer a cirurgia. E nisso, nesse meio tempo jogando? E muito novo. Sabia não, que eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu ia fazer uma brincadeira, o joelho sentia, né? Mas, na verdade, aqui e acolá, de 4 meses, eu tentava uma vezinha, mas não conseguia, né? Falei, não, tem que fazer. Só que nesse intervalo, quando eu joguei o meu último ano de base, eu pesava 78. Profissional, eu ganhei massa, eu fui para 80. Quando eu decido fazer a cirurgia, eu já estava pesando 95. 1,73 m. 75. Que eu. Entendeu? Então, aí o que eu faço? Eu faço a cirurgia, a que foi que o médico recomendou. Você vai fazer 60 sessões para recuperar e vai fazer fortalecimento da musculatura para o joelho poder suportar. Eu só fiz 20 sessões de fisioterapia, nunca fiz academia. E fui jogar campeonato de bairro. Aí passei 8 anos, eu machuquei com 20, fiz cirurgia de 23, né? E aí 8 anos, quando eu com 31, já tava artrose severa no joelho, porque eu nunca fiz fortalecimento. Aí hoje brinco teimoso aí, porque o cara não gosta. E aí, como foi que surgiu a história para vir ser presidente do Flamengo? Porque aí já vai do lado da política, né? Porque, tipo, no esporte, as pessoas que não vivem o esporte, às vezes não entendem. Eu falo isso e as pessoas, né? Isso não existe. Mas no esporte tem muita política. Pois é. Como é que acontece isso? Mas tu acredita que eu não fui por política? Porque quando, assim, Quando eu falo política, é política dentro do esporte. Não sei. Da federação, aquele negócio deixa eu te falar qual foi a minha ideia. Eu já estava, eu tinha sido eleito vereador de Teresina com 28 anos, assumi com 29. Eu era muito precoce, né? Exato. Na política, também, né? A idade é muito novo para ser político. E não sendo de família política, não sendo extremamente rico, é realmente muito precoce. Então, mas eu já estava vereador. Então, aí eu peguei, o que foi que aconteceu? Todo mundo viu a condição do Flamengo nos últimos anos, certo? Nos últimos 12 anos foi se acabando. Então, eu gosto do esporte, eu fui jogador, eu torço pro Flamengo do Rio. Eu perguntar, tu é flamenguista? Sou flamenguista. E também torci. A primeira vez que eu fui pro Maracanã, eu fui pra camisa do Flamengo do Piauí. E eu nunca tinha jogado no Flamengo, joguei no Rio e Tiradentes. Eu falei, rapaz, vai se acabar. Isso é um patrimônio. Por que o Flamengo é um patrimônio do nosso estado, da nossa cidade? Cultural, exato. Você tá corretíssimo. Cultural. E o River é uma marca internacional. O River precisa do Flamengo para existir. Eu tenho muita pena, Thiago, quando eu vejo o futebol piauiense hoje, porque, tipo, eu sou da geração que eu vi a sede do Piauí, eu joguei na sede do Piauí, eu joguei na sede do River, e eu vejo esses patrimônios, tipo, se acabando, e as crianças de hoje não têm mais referência. A gente veio bem aqui em Fortaleza, qualquer criança que você pergunta, ele é Fortaleza ou é Ceará. Aqui não, cara. Aqui é Flamengo, a gente São Paulo, Corinthians, Exato, Palmeiras, eu tenho muita pena Vasco, disso, sabia? Fluminense. Bom, foi esse o sentimento. Eu tava vereador já, eu falei, rapaz, vai acabar. Pode acabar, o Flamengo é um patrimônio cultural. Eu acho que com a minha experiência, que eu tinha adquirido, experiência de gestão como
diretor do Detran que fui. Hoje eu tenho um respaldo como legislador, de repente eu posso contribuir. Outra coisa, tu foi o mais novo diretor do Detran, né? A história. Já vem a questão da precoce lá. É uma coisa que eu às vezes conto nas minhas reuniões. As pessoas dizem, eu sou a pessoa mais jovem do Brasil inteiro a ter assumido a direção geral do Detran. Tão jovem quanto eu não houve. Houve em São Paulo, no primeiro governo do Dória acho que foi, um garoto de 29 anos. Mas eu, mais jovem, 27 anos, eu fui diretor-geral do Detran do Estado. Hoje, com a nossa idade, com a nossa experiência, 27 anos é um garoto. Você não tem experiência nem de vida. Com 27 anos, você ser diretor-geral de um Detran do seu estado, imagina aí. Bom, então eu era vereador, falei assim, eu não precisei do Flamengo para me eleger vereador, mas o Flamengo de repente está precisando de mim. Foi essa a ideia. Eu vou ajudar. Quando eu entro, né, eu peguei o clube sem sede, CNPJ suspenso, já tinha tido aquele problema da sede de Bela Vista, venderam a troco de nada, o Flamengo ficou sem nada, CNPJ suspenso, fui levantar os débitos, os débitos em torno de 8 milhões de reais. Justiça do trabalho. O clube local. Pô, vou ajudar. E eu imaginei, eu falei, muita gente vai ajudar. Vão ver minha boa vontade, só que sabe o que aconteceu, Luciano? Aconteceu o inverso. De repente, eu me vi sozinho, porque muita gente falou assim, se a gente ajudar o Flamengo, a gente está ajudando o Thiago em política. Thiago, para se reeleger com o nome do Flamengo. Vai crescer e tal. Então eu fico só. Eu fiquei só. Quando eu fico só, eu contei isso ontem numa reunião. Os meus 2 primeiros anos de mandato, a Câmara faz um levantamento quantitativo, não é qualitativo. Os 2 anos eu fiquei entre os 5 atuantes. Mais propõe, certo? Sim. Bom, se eu dei entrevista em horário nobre na rede mais conhecida de televisão, 2 vezes foi muito, certo? Para eles, 2 vezes foi muito. Quando eu assumo o Flamengo, nossa pauta esporte, a nossa imprensa esportiva, ela carece de pauta. Quando eu assumo o Flamengo, com 15 dias eu já tinha dado 8 entrevistas para horário nobre, televisão, certo? Então, o que acontece? Isso tem um lado bom e um lado ruim. Então, quando eu fico só, para o jogador me pressionar é mais fácil, porque eu venho com o mandato, ele sabe que se ele me expor, me prejudica politicamente. Então, tinham combinado, o governo vai patrocinar com tanto, a prefeitura com tanto, tem isso, tem aquilo. Não entrou, ele não quer saber. Eu vou falar aqui. Então, eu fui tendo que tirar da onde? Do meu. Tem como não. E aí eu fui tentando. Eu entrego o Flamengo sem bati na trave no meu primeiro 6 meses, eu fui vice-campeão da Copa Piauí, fui a 2 semifinal de tudo, mas esporte é resultado, não é do administrativo. O Bandeira de Melo ajeitou o Flamengo financeiramente, mas não ganhou o título, aí o candidato dele perdeu pro Landim. Na época que tu foi presidente do Flamengo, foi a época que os times do interior estavam muito fortes. Estavam bem, mas estava muito bem, Barras. Não, foi nessa época ou não? Já foi agora mais recente, 6 anos atrás. Mas o Altos foi quando iniciou a ascensão do Altos, o River estava bem. Eu acho que o Parnaíba era outro que estava muito bem, né? Porque esse time de prefeitura geralmente é time de prefeitura, né? Não é um time de tradição como é o Flamengo. O Flamengo é um time que tem torcida. Se você hoje fizer um evento, Flamengo do Piauí, ele tem a torcida dele. É diferente de um time do Altos que... É por isso que eu quero, assim, a minha ideia, por mais que eu não esteja lá, eu acho que quem estiver me assistindo e na frente eu sei que vão ter que recuperar o Flamengo e o River hoje também não. Mas bom, a gente tem que começar essa recuperação pelo time da capital, vou já explicar por quê. Mas bom, aí o que acontece? Quando eu era pressionado, eu ia tirando o meu. Resumindo, eu não consegui o resultado dentro de campo, entreguei um clube que quando eu recebi devia 8 milhões, eu devolvi devendo 3 milhões, era para me devolver devendo 2, mas eu contratei um advogado que deixou várias ações trabalhistas e a revelia, então deixou um débito de 1 milhão trabalhista. Mas peguei com 8 milhões, eu consegui renegociação, muita coisa, devolvi com 3, 5 milhões a menos. Devolvi o Flamengo com um processo aberto na prefeitura de indenização do Flamengo para voltar a ter uma sede lá na Zona Norte de Teresina. Porque eu descobri que o Flamengo tinha 8 lotes ali na região do Lagoa do Norte, que a prefeitura transformou em campo, rua, praça e doou para a gente construir casa e nunca pagou o Flamengo. Aí eu negocio com o prefeito na época, ele disse, eu não tenho dinheiro, posso devolver em terreno. Eu escolhi um terreno de 8 hectares, deixei o processo andando. Tá com 6 anos que eu me afastei, eu renunciei, nunca ninguém foi atrás de finalizar isso aí. Então, eu devolvo devendo menos, com o processo em curso para ter uma sede, mas não tive resultado. Isso me gastou politicamente, me gastou financeiramente. Sabe quando foi que eu decidi sair do Flamengo? Além de eu ter muitos pastores me pedindo para sair, amigos,
Aí foi no dia que eu amanheci e a mulher falou assim, eu gosto de tomar café com leite, né? Minha avó que me ensinou. Tem muita gente que gosta do café puro, eu gosto de café com leite. Foi minha avó que ou era o leite de vaca ou aquele leite em pó. E a mulher falou assim, não, hoje não tem leite não. E aí eu olhei na carteira, não tinha dinheiro nem para comprar leite naquele dia de manhã. Cada Flamengo. Eu tava vereador ainda, eu falei, tá errado. A coisa não tá. Quando começa a me prejudicar, aí foi onde eu dei o start. A importância de espaços como esse. Televisão, quando tu vai lá dar uma entrevista, tem 2, 3 minutos para falar sobre um. Te conheço como vereador, conheço como pessoa há pouco tempo, mas eu tenho certeza que tu nunca teve um espaço para falar dessa forma, com esse tempo livre, sem um roteiro para falar sobre isso. E muita gente não sabe dessa história. Não. Essa história da sede do Flamengo, eu nunca imaginei. Eu tenho um número de processo, ele corre na procuradoria do município, entendeu? É só fazer esforço para o Flamengo voltar. Porque, presta atenção. Às vezes falta informação. Qual é a diferença de você ter sede para você não ter? O torcedor, quando ele quer que o time vá competir com o outro. Primeiro, o governo do estado dava o River, quando dava, 3 vezes mais do que dava para o Flamengo. Você não sei se tu recebe 3 vezes menos. Segundo, o River tem uma sede lá no Porto Alegre. Então, se tu tem sede, tu não tinha uma despesa que eu tinha no Flamengo. O Flamengo, para poder treinar, tem que pagar o aluguel. A primeira despesa que tu tem por tu não ter sede. Segundo, se tu não tem sede, tu tem que arrumar um lugar onde o jogador de fora ficar. Quando tu tem sede, o alojamento. Se o jogador não quiser ficar, ele se... Então, a despesa que eu tinha mais. Segundo, se eu não tenho sede, quando eu tenho sede, o jogador ele é obrigado, que não mora na sede, a se apresentar no local do treino. Eu, como não tinha, quanto para pegar todo mundo num lugar só, são 3 despesas a mais, com a receita 3 vezes menor, e o torcedor quer que você faça um time para competir de igual para igual com o outro. Você entendeu o tanto que é difícil? Então, realmente, a gente nunca teve espaço para dialogar como isso, mas de toda forma, assim, apesar de ter sido, de certa forma, frustrante, o treinador foi na televisão, me expôs, o torcedor fala mal porque não acompanha a íntegra, né? Isso tudo. Mas, assim, tudo, mesmo gasto, mesmo com problemas, você tem um aprendizado. Alguma coisa você aprende. Era isso que a gente tem a decepção, o arrependimento de ter se metido nisso? Não, eu sempre costumo dizer que eu sou meio roubado. Falo demais, eu me arrependo que eu não faço. Experiência, você entendeu? Ela, com certeza, alguma coisa na minha vida, ela agrega, entendeu? E aí a gente tem uma experiência que, de todo modo, me prejudicou politicamente, porque eu perdi recurso financeiro, perdi o tempo que eu podia estar visitando meu eleitor, porque um presidente de clube aqui no Piauí, ele é quase, porque é meio que amador. Então, é de presente a roupeiro, às vezes. Então, ao invés de você estar lá visitando sua base, você está aqui resolvendo um problema. Faltou lugar na casa do atleta, tá faltando o ônibus, não chegou ainda, sabe? Essas coisas. E aí você termina, no final chega em você. Então, de toda forma, uma experiência que eu tive, tentei fazer minha parte. E espero, concluindo essa parte aí, que eu ia falar, que tanto os governantes, porque tem que ser uma junção de todo mundo, o poder público, torcedor, iniciativa privada, os empresários, ajudem o River. Sabe? O futebol do Ceará se recuperou quando ajudaram o Ceará e Fortaleza. 2 times levam o torcedor para o estádio. O Altos e o Fluminense precisam do River e Flamengo bem, porque eles levam a torcida. Levando torcida tem renda. Você está entendendo? O Rivengo é a única partida que leva mais de 20 mil torcedores para o estádio sem ser com o time de fora. Então, para você trazer o torcedor de volta para o estádio, você tem que... Eles são a marca do futebol. Quero contribuir de longe, não mais lá dentro. Mas eu espero que muito em breve... Galera conheceu o Thiago Homem. Galera conheceu a história do Thiago, do atleta, da história de superação. Vamos falar de política? Pode? Pode. Bora? Pode sim. Vamos pra cima? Vamos lá. Cara, chamar de cara porque a gente é praticamente da mesma geração. Brincar como eu brinquei, minha tela tá cansada, mas eu sou da sua idade. Eu sou mais velho que você. Eita! Sempre quem é mais velho gosta de dizer pra galera poder dizer, rapaz, tô conservado. Outro tá bem pra caramba, é isso, mais ou menos isso. Thiago, o Brasil hoje ele tá polarizado, né? Você sabe que lá em cima tá polarizado e a gente vive um momento histórico. A gente tá saindo de uma...
consequências que a gente está vivendo, as consequências dessa pandemia. E foi muito traumatizante. Para o pequeno empresário, no meu caso, eu quebrei totalmente, eu fali, eu recomeçando do zero e em pouco tempo. Saindo dessa pandemia, entra uma guerra. O YouTube até nem gosta que a gente fala. Conflito. Às vezes o YouTube derruba um vídeo só por causa do nome guerra. Acredita? Sabia. Pois é. Tá tendo um conflito lá do outro lado do mundo que traz consequências para a gente. Consequências financeiras, consequências de inflação. E o Brasil está vivendo um momento de decisão política. Está polarizado lá em cima. Tu acredita que hoje, pela visão e experiência política que tu tem, realmente lá, na hora da decisão lá, vai ser Lula e Bolsonaro? Ou tu acredita na capacidade de aparecer uma terceira via, aparecer um fenômeno eleitoral que venha, tipo, seria o Moro, mas o Moro já recuou. Tu acredita nisso ou não? Não. É Lula e Bolsonaro. Vai ser Lula e Bolsonaro. Apesar, bem sério pra você, eu achar que, na verdade, nós precisávamos fazer uma construção um tanto mais harmônica nesse momento, até por conta dessa situação. De toda forma, o que se tem é isso que você está falando. O que vai acontecer vai ser essa polarização entre Lula e Bolsonaro, entre esquerda e direita. Né? É exatamente isso. Eu acho que... O que acontece? O problema dessa polarização é porque depois da eleição ela continua. E depois da eleição, o que eu defendo? A minha visão política. Depois da eleição, Bolsonaro reeleito presidente ou não, o Lula voltando a ser presidente, eu gostando ou não do Bolsonaro, presidente. Entendeu? Então nós precisamos construir ou reconstruir algumas coisas para o bem de todo mundo. Certo? O debate político, nós não podemos abrir mão dele. Nós temos opiniões diferentes e precisamos manter. E o grande legado do Bolsonaro, independente de gostar ou não do Bolsonaro, o grande legado do Bolsonaro que ele vai deixar é exatamente a construção do diálogo. A nossa geração, ela era tratada que futebol, religião e política não se discute. Não. E aí, por isso, criou-se... Pelo contrário, na democracia, você tem que fazer a população entender, participar. Eu acho que o grande legado é isso. Acho que o grande legado é esse. A gente começar a ter prazer de falar de política. Exatamente. De todo modo, o que eu defendo? Eu defendo que, passado uma eleição, o debate ele seja no campo ideológico. Passou. É porque é o seguinte, vamos lá. Vou conjecturar aqui. Dar o exemplo que você está dando. Bolsonaro ganhou. O deputado de esquerda, ele pode votar favorável a um projeto que é bom para o Brasil? Pode. Ele continua discordando do modus operandi, da opinião do Bolsonaro. Da mesma forma, o Lula ganhou, o deputado não concorda com o PT, ele pode votar um projeto se ele for benéfico para a população. É isso que a minha cabeça não entra, eu não percebo, a população tem que entender isso. E tem gente votando em projeto simplesmente porque eu sou oposição, eu não gosto daquele. Não, nesse momento aí, você tem que colocar de lado essa questão ideológica, se é um projeto que você está tratando de recuperação fiscal, se melhoria da economia, se geração de emprego, se avanço da educação, se estruturação da saúde. Você não pode ser uma oposição irresponsável. Exatamente. Né? Você pode ser oposição. Então, quando você vê um embate entre Lula e Bolsonaro, a perspectiva é que pós-eleição continue um acirramento. O que eu acho, espero que depois dessa eleição, dependente do resultado, isso não aconteça. Mas, assim, eu sempre fui um defensor de que na democracia a alternância de poder ela é salutar. Então, a alternância de poder ela sempre é benéfica em todos os casos. E eu sempre vou ter um lado, eu não vou deixar de ter um lado. Todo projeto de poder, porque se cria vícios, né? Cara, tu leva, vamos lá pro pessoal, aqui o podcast é muita vontade. Você, quando faz a mesma coisa durante muito tempo, você se enfada. Fica cansado. E vai criando vícios. Exatamente. Ao seu redor vão se criando vícios. Então, assim, foi muito importante essa mudança no Brasil.
E para frente o cidadão escolhe. Ah, essa mudança foi boa? Ah, não, acho que a mudança não foi boa. É o cidadão que tem que escolher. Eu costumo dizer sempre o que eu me coloco à disposição hoje da população. Porque por toda a experiência que eu adquiri, eu acho que ela me qualifica para isso. Eu aprendi como gestor lá no Detran, no INCA, como secretário executivo de governo do FIM, como vereador de Teresina, como legislador. Então, assim, toda essa experiência ela me qualifica a apresentar o meu nome, certo? E pela vontade que eu tenho, pela experiência, capacidade, vários fatores. Mas quem decide isso é a população, entendeu? Agora, me parece que a população conseguiu aquela O poder é dela, né? poder dela. Mas aí é onde eu volto à questão do legado do Bolsonaro. Eu acho que está começando a virar a chave. As pessoas estão começando a entender essa última campanha de motivação dos jovens a Pra tirar seu votar, né? título e tal. Eu acho que isso é interessante. Eu costumava dizer o seguinte, eu costumo dizer, na verdade, que às vezes a pessoa assiste jornal indignada, ela fala de um caso de corrupção, esbraveja na frente da televisão, né? Ah, pai, não vale nada, não sei o que, tal. E quando passa a eleição, aquele mesmo cara lá tá reeleito. Como foi isso? Se no dia da eleição ele pode votar o mesmo, eu e tu, pode votar uma vez. Ele chega lá, vota de quem? O povo. Quem bota e tira é o povo. É o povo que precisa entender isso aí. Acredito muito. Vamos lá. Lá em cima tá polarizado. Polarizado. Eu acho que aqui também está polarizado. Também. É os dois grupos, Também. é Rafael Fonteles e Silvio Mendes. Também. Você acha que aqui os dois são representantes do que tem lá em cima? O Rafael é representante. Do Lula. E o Silvio não é representante. não? Mesmo com o ministro sendo a pessoa que Então, se ele fosse representante, ele vestia a camisa. A dele é aquele lá. Pernambuco. Eu. Foi presidente do PSE. Bivar? Ah, pra cima de mim, não. O candidato dele é o Bivar. Ah, não, do União Brasil, mas o dele mesmo é Bolsonaro. Homem. Tem que fazer que o Monsanto diz. Pô, então, mete a cara, tem que ser corajoso. Mas às vezes, tipo, ele tem pesquisas internas. Você sabe que o Silas falou nessa cadeira minha isso. Ser candidato do Bolsonaro no Piauí não é bom, não. Historicamente, Piauí é PT. A gente tem que trabalhar com estatísticas históricas. É, tem estratégia também. Estratégia. E, pois é. Mas a pergunta que você me fez, se eu acho que não. Eu acho que talvez o Diego representa muito mais essa questão. Eu acho que é muito mais uma estratégia marketing. Pois é, para tirar o estigma do Bolsonaro. Mas, exatamente, mas a gente a campanha, quem está fazendo a campanha é o ministro. E é ministro do Bolsonaro. Tá entendendo? Eu falo muito tranquilo sobre isso. Eu fui candidato a vereador da eleição passada pelo Patriota. Diego era o meu candidato a prefeito. Que era presidente do Bolsonaro, não tive fundo partidário. Olha só a loucura. E aí, qual era a estratégia normal? O Diego era nosso candidato a deputado. O Diego foi para... Era o candidato a deputado federal. Federal. Seria, né? Seria o nosso candidato. Era essa estratégia, era... E do nada o Diego aparece como candidato a governador. Ele foi para o lançamento do Silvio. Estava lá como pré-candidato a federal. E aí aparece candidato a governador, dizendo, eu sou o candidato do Bolsonaro. A minha visão estratégica é tirar o Bolsonaro do lado do Silvio, porque no Piauí não é bom. Você vê isso ou não? Mas, sem arrudeio, homem. Aqui é sem arrudeio. Eu vou lhe dar é essa visão que eu tenho. Dizer de uma vivência, de uma experiência minha. Eu passei os últimos 3 anos como auxiliar do governo Bolsonaro no Piauí. Certo? Então, eu estava onde? Em áreas de assentamento. Áreas que, às vezes, da política pública, ela não chega. Áreas que realmente necessitam. Eu passei 3 anos levando... Então, quando eu chegava lá, eu dizia, olha, todas as vezes que eu fazia, procurei o presidente do INCRA, ele me recebeu, procurei a ministra da Agricultura, me recebeu. E disseram que o Piauí era prioridade, a prática está acontecendo, trazendo para você, porque realmente eles deram prioridade para o estado do Piauí. Ou seja, como gestor, eu estava levando o nome do governo, naturalmente do presidente. Certo? Bom,
Teve um dado momento que o Lula estava preso, né? E a gente estava na pandemia com auxílio de R$ 600. Então, em assentamentos eu chegava e eu começava a ouvir os mas eu não sei quem tira o voto dele. O assentado dizia: bom, passou um pouco, cortou o auxílio, Lula está solto, pode ser candidato, como está sendo? Volta lá na assentado. Você está entendendo? O Passam Piauí, 3 anos levando uma coisa do governo. Bolsonaro viabilizou, né? Tem um lado positivo que foi essa história de aumentar, mas o eleitor lá da ponta que foi inclusive beneficiado pelo governo. historicamente, o Piauí, Lula, Dilma 78%, Haddad 73%. É muito mais fácil eu colar no Lula, dizer eu sou representante do Lula, do que eu pegar esse resto da população que está dividido, que não é Bolsonaro. Tipo, vamos lá, o Lula 80%, 20% não é Bolsonaro. Tem o Ciro, tem o Bivar, tem não sei quanto. Então é o resto da fatia. E colar para dizer eu sou o candidato do Bolsonaro. Eu vejo isso. Entendendo, Thiago? Não, mas é basicamente essa a estratégia do vídeo no Estado. É por isso que eu estou dizendo que Exato. Pronto, representa, porque representar é você tentar levar voto do seu candidato. E aqui está sendo contratado. A estratégia de desassociar. Exatamente. Então não está levando voto do candidato majoritário. Como é que eu posso dizer que representa se está buscando voto? Pelo contrário, ele está usando a estrutura do Bolsonaro para viabilizar a eleição do Bolsonaro. É o que está acontecendo. Tirando a imagem do Bolsonaro. Então, como se ele estivesse com vergonha do presidente. E aí a fala do Monsanto naquele dia, o Monsanto é o cara que não tem de doido nada. Ele disse, rapaz, vai largar essa frescura aí. Senão manda isso. Entendeu? Ali ele tá sendo sincero, entendeu? O outro lado me esconde. Né? O outro é Lula, dá voto na campanha do Lula. Você entendeu? E o outro é que eu tô dizendo, cara. Na verdade, a intenção é se eleger, mas e aí? E acontece o seguinte, vamos lá. Quem decide a eleição nacional é o Piauí. Exatamente, é como se a estratégia. Então, o Piauí não interessasse para a estratégia nacional. Então os caras estão preocupados em quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O próprio Bolsonaro, ele me deu uma aula. Sabe como? Quem foi que apoiou o Bolsonaro aqui no Piauí na eleição passada? Foi o Diego, foi a Benita e o Fábio Sérgio. Quem foi que indicou os carros federais? Os eleitos que votaram no Haddad. Então, o que eu aprendi com isso? Depois da eleição, o próprio Bolsonaro me deu uma aula. Ele pegou os carros do Haddad, foi quem indicaram os carros aqui no Piauí. Então, depois dessa eleição, o Rafael ganhando, o Silvio ganhando, quem tiver mandato interessa para ele. Tá entendendo? Então, na verdade, hoje, assim, eu abri a mente. A última eleição, que foi a que eu fui no na raça, eu saí da eleição. Primeiro suplente, faltando 1.600 votos para ganhar, sozinho, sem padrinho, sem cargo, sem mandato, tendo saído do Flamengo baleado e tal. E com apoio, naturalmente, de Teresina, que em parte no interior me ajudou muito a crescer, porque eu tinha pouquíssimo representante político. Eu percebi o seguinte, que o foco desse momento, se a gente quer apresentar as nossas ideias, é você ter acesso ao microfone da tribuna. E como é que você acessa? Ganhando a eleição. Então, a primeira estratégia que eu monto para ganhar a eleição. A segunda, me preocupar com a candidatura majoritária. Eu lembro que na eleição passada, o saudoso Firmino, eu cheguei para ele querendo saber quem eu votava para governador. Eu era a base dele. Pode sair da Secretaria Executiva de Governo. Perguntei assim, vota quem para governador? Ele virou para mim e disse. Aí eu disse, tá estadual. Entendeu? Então, na verdade, eu tenho as minhas defesas. Assim, eu conheço o estado do Piauí hoje. Eu tenho um viés ideológico que me aproxima muito da linguagem que o Bolsonaro tem adotado a nível. Mas, assim, a nível de estado, eu tenho uma relação política aproximada com os líderes do meu partido, o deputado Júlio César, com o próprio Jorge Anderson, oportunidade, tem uma relação pessoal com o Rafael, né? Já não tenho com o Silvio. Então, assim, a nível local é muito
é muito, digamos assim... O que é que você me diz dessa situação que está se desenhando hoje com a base do deputado Júlio? Ontem o Ismael declarou que é Júlio César, é georgiano, mas não é Rafael e não é Lula. O que é que você me acha desse? Você acha que é um desgaste desnecessário? Você acha que a base está... O Ismael, ele sempre foi muito positivo, apesar de que, assim, falar dos outros, mas o Ismael foi muito positivo, né? Quanto a essa posição, eu ainda não ouvi ele. Tanto um dia desse eu estava presidente municipal do PSD, hoje do PSDB, por questão de conjuntura. Mas eu não ouvi ele ainda, vi realmente pela imprensa, mas o Ismael, se ele realmente tiver uma posição, é extremamente transparente. O bom dele, que eu posso aqui elogiar, e eu não acho que seja um descontrole do PSD, é o que ele lhe disser, né? Se ele disser na sua ausência, ele diz na sua presença. Parada correto, sincero, isso aí. Posso achar. Inclusive, eu fui eleito vereador em 2012 com o voto do Ismael. O Ismael votou em 2012. E hoje, assim, eu gosto muito da forma que ele conduz o mandato. Mas, bom, o que eu estou querendo dizer para você é que, a nível local, realmente, a força do Lula é muito grande. A nível local, a eleição majoritária vai ser a mais disputada E isso, o camarada, ele pode, nem o lado que eu estou, pode se considerar o lado do ministro, o lado do Silvio tem uma força, Teresina, o ministro tem a força que está no interior, nem o lado do Silvio. Do Ciro pode descredenciar a habilidade política do Hélio, a capacidade de um grupo que tem 26 deputados, mandato. O Hélio é um fenômeno eleitoral. Politicamente, toda vez no primeiro turno. Politicamente, aí você não pode, dependente, isso sempre. Eu sou extremamente, na hora de fazer a avaliação de cenário político, não me deixo levar pela paixão, você entendeu? Então, o camarada dizer que, politicamente, o cara ganhou 4 eleições de governador em primeiro turno, ele sabe o que está fazendo. Então, assim, isso é bom. Isso é bom que essa disputa haja para o povo, entendeu? Mas, assim, eu acho que, a certo ponto, a eleição nacional, ela não passa pela... Entendeu? Eu já discordo de ti. Eu acho que ela pode... Um lado passa. Ela influencia aqui, mas ela não passa. Um lado passa, porque se não passasse, eles não estariam com tanto cuidado de desvincular o Bolsonaro. Pois é, mas... Aí eu estou entendendo o que você está dizendo. O que eu estou querendo dizer é que nós não temos influência no resultado. No cenário do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tem influência no resultado aqui. Você está entendendo? É o que eu estou tentando dizer. Faz a hora. Só que... Você não está sendo sem arrudeio. Você está com arrudeio e o cabo da festa. E o cabo da festa é sem arrudeio. Você está entendendo? A gente, o Piauí, pode não interferir na eleição do Bolsonaro. A única parte da entrevista que eu fiquei com arrudeio. Mas o Bolsonaro na nossa eleição aqui. Vamos fazer um processo aqui, vamos pensar um pouquinho lá na frente. Lá dia 3 vai ser 3 de abril, 3 de outubro esse ano, né? 2 de outubro. 2 de outubro, Thiago Vasconcelos eleito deputado. Tá lá seu nome, eleito. Vou lá para sua casa comemorar. Você acha, sinceramente, sem arrudeio, que Piauí ele vai crescer mais com o Rafael ou com o Silvio? Crescer. Vamos evoluir. O Piauí quer crescer. Né? O Piauí ele vem, historicamente, nos últimos anos, como o último ou o penúltimo estado da federação. A gente tem que crescer. A gente tem capacidade, a gente tem potencial. Ser eleito. Você acha que vai ajudar e vai fazer parte de um governo onde o Rafael vai crescer mais ou o grupo dos... O Piauí? Eu vou responder quando vai governar. Silvio eleito, quem vai governar com Rafael eleito? Aí eu lhe faço outra pergunta. O Silvio, ele já foi prefeito nessa mesma conjuntura. Apoio do Firmino apoiou tudo, botou ele lá. E tem a história que... A lenda, né? É verdade, a lenda. É verdade. E o Silvio não deixou o Firmino governar. Você acredita que se acontecer isso... Nós vamos ter dois cenários, tanto para um lado como para o outro. Cenário. O Rafael ganhou. Rafael governa. Rafael ganhou, o Hélio que manda. Silvio ganhou. O Silvio governa. O Silvio ganhou, o Ciro que manda.
Se o Silvio ganhar, para governar ele precisa ter aberto. Já o Rafael, ele por a capacidade, pelo diálogo. Estou dizendo que teria para fazer essa coisa. Chega mais perto do Mas Dudu. não vale a pena o Silvio governar sem passar pelo Ciro. Não vai conseguir fazer muita coisa, governador. Então, você me fez a pergunta, quem consegue fazer mais? Se for sozinho, você responde. Não? Entendeu? Se for sozinho, não. Vai me dar um pitaco aqui. O Silas falou nessa cadeirinha que você tá aí, que se o Silvio for eleito, ele vai ficar lá dentro do gabinete dele, e vocês que vão ter que chegar aí, vamos fazer algo. Porque ele não vai pedir apoio de ninguém, ele não vai negociar. É o estilo dele de fazer política. Ele não... De toda forma, o Piauí, ele precisa de... Hoje o Piauí não tem capacidade. Bom que a gente até a atração de coisa do tipo, pressão de articulação, passa pela bancada federal, passa pela cidade. Entendeu? De todo modo, nós... Olha o Zé Arrudez. Tipo de governo. Diferente? Você acha que realmente... Mas, assim, não ideologicamente, mas... Eu vou me referir à pessoa com a experiência dos dois. Essa a bandeira e os lados políticos. Eu, Thiago, acho que sim. Dois bons governadores. Sim, mas de bandeiras completamente diferentes, ou tu acha que eles, passada a eleição, os grupos se desfazem e vai estar todo mundo junto de novo? Eu acho que alguma coisa vai ser... Primeiro, mesmo com as federações, porque as federações hoje vão obrigar certas... Vamos lá. A partir do ponto que o candidato que apoia, aliado, ganha. Ele já tem a maior parte... Ele já tem a maior parte do grupo para poder governar. Certo? Vocês acreditam que vão fazer o quê? 10, 11? MDB? Sim. 10, 11. Máximo 11. Vocês acreditam nisso? Então, o grupo do Rafael já teria uma quantidade de deputados. Aos 6 ou 7 deputados no máximo. Então, para governar... Já teria que fazer acordos e... Você entendeu? Como é que você governa com 6, 7 deputados? A gente falou aqui no fenômeno, que é o Wellington. Sim. Ele é fenômeno eleitoral, candidato a senador. E aí a gente vê prefeito de Floriano, uma cidade grande, aí dessa prefeitura Corajoso. para disputar contra um fenômeno desse. O que é que você acha dessa situação e como é que tu vê o cenário? O Silas disse outra vez, eu vou citar o Silas porque a conversa que eu tive com o Silas, ele foi muito sem arrudez. Sim. E ele disse, Joel besta não é, tá ganhando alguma coisa. E aí, como é que tu vê essa situação? Luciano, sem entrar no bastidor, porque Não, não tem como saber qual foi a conversa que eles tiveram, né? Porque tem essa conversa. Se ganhar, é isso. Se perder, é isso. Lógico. Eu acho que, assim, a política ela tem que ter uma pitada de loucura para você chegar onde chegou. Eu não estaria hoje em condições de concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa com chances reais de ser eleito, né? É o que a gente entende, sem um pouco de coragem misturada com loucura. Você entendeu? Porque de onde tu sai, o cara diz assim, tá doido. Você entendeu? Agora, corajoso ele é. Agora dizer que ele vai ganhar, eu acho pouco provável. Leitura é essa. Ele é corajoso. Largar uma prefeitura como Floriano. Eu acho pouco provável. Para disputar contra um fenômeno eleitoral. Que o Wellington vai ganhar porque ninguém ganha a eleição da hora, mas eu acho pouco provável. Entendeu? Eu quero te agradecer. Anima o debate, né? Política boa é política com debate. E assim, às vezes a gente começa a desenhar conjunturas, tipo, um cenário que era há 3, 4 semanas atrás, hoje já é outro. Mudou, é boa. Assim não é bom, a eleição assim é boa. Não é? A eleição sem muita mudança é chata. Outra coisa que eu te perguntar aqui, passou o Moro com o recuo dele. Tu acha que ele interferiu na eleição lá do Bolsonaro, em 2018? Tipo, com a condenação do Lula, botando o Lula preso. Tu acha que teve alguma coisa que interferiu no resultado para o Bolsonaro ser presidente de hoje?
Acho que independente de todo o Naquele processo, momento, o Bolsonaro seria... naquele momento era E hoje o cenário realmente é esse área de disputa. de disputa. E como eu estava dizendo, eu acho que São Paulo é preponderante aí. E no Piauí, cara, a eleição aqui no Piauí tá preparado mesmo. Assim. Vai ter uma eleição totalmente digital, né? O horário político da televisão, zero. A gente Por vai isso que eu ter tô no podcast Cabo da Pé. pra O pessoal não conversando assiste mais televisão, mas passa o dia todo no no celular, né? celular. E Tá aí, dirigindo aí, gente. Não vamos ficar assistindo nós aí a gente, desde quando chegar em casa, a gente né? pensa, assim, a internet é um ambiente perigoso. Sabe? Sim, Eu sim. posso pensar, eu não vou fazer isso, mas alguém pode pensar uma fala sua, fazer aquele Só recorte, recorte. e aí, tá preparado para o que vem aí? Ah, tô tranquilo aqui. Você sabe que a cultura do cancelamento na internet ela é muito séria. Você tá preparado? Qualquer coisa nós vamos volta pra roça que nós temos lá em Benedito plantar milho. Tá preparado mesmo? Foi o que eu falei aqui no começo. Porque tu Essa é questão da opinião dos outros. você é muito precoce. E aí, tipo, tu vive esse meio já muito ativamente. Porque tem que ter o couro grosso, né? Assassinato de reputação, tá passando no meio da rua e cara que tu nunca viu fala de ti. Eu já tô Já tá encaliçado. encaliçado disso. Quem sofre às vezes é o pessoal em casa, a mãe. Pois é, A e mulher, com a internet, tá? tipo, corta e fala, tu acha que vai ser uma eleição diferente? Tu acredita que vai ser o que era? Antigamente, Não, nas eleições, os cabas faziam as cartas, né? Era nas prévias, não, essa eleição vai ser totalmente diferente. totalmente diferente. Vai ser guerra até o final. Acho que vai ser realmente. vai. Vai chegar a níveis pessoais, ofensas pessoais. Era bom que não chegasse esse nível. É a parte da internet, que ela, por ser terra sem lei, que eu discordo completamente. É você ir no âmbito pessoal. Pois é, mas não é terra sem lei, né? Você sabe. Não que é. o Não que é eu que falo hoje aqui, tem a legislatura. Eu sou responsável exato. pelo que eu falo. Mas eu estou falando terra sem lei porque você não controla a manifestação de alguém que não tem preparo para estar ali na rede e a repercussão que isso dá. Entendeu? Tem coisa que vai, que ela não volta mais, mesmo que ela não seja mais. Você vê, essa semana o Johnny Depp foi absolvido, né? De certa forma absolvido, mas já tinha sido cancelado. Passou 2 anos sofrendo, né? É isso. É isso que eu dou um exemplo, não, logicamente que é uma lei muito promissora no momento que a gente tem que lutar contra a violência contra a mulher, Maria da Penha, mas o aspecto da lei é parecido, eu só vou dar uma semelhança, entenda bem o que eu vou falar. Em relação a essa questão da internet, porque a Maria da Penha é o seguinte, vale o que a mulher fala até que se prove o contrário, certo? Então, e aqui eu não estou questionando a lei, pelo contrário, que a gente tem que ter mais ferramentas de proteção para a mulher. No questionamento para Ana Melca. Mas na internet, ninguém apura nada. Ela vai e desce o... Fala e te condena. Condena, acabou. Você ali para ele, entendeu? Cara, é isso aí, vamos. Eu queria te agradecer, cara, Prazer foi a meu de- confiança, Eu agradeço. porque assim, vir pra cá de peito aberto, você viu que não tem script, a Sim, gente não sim, combinou em momento nenhum perguntas e respostas. Acho que isso é muito importante. Eu gosto sempre de deixar muito claro que aqui a gente não tem lado, então se a gente não tem patrão, eu posso falar e lhe questionar o que eu quiser. Como eu não tenho patrão, eu não devo satisfação a ninguém. O meu patrão é quem está ali assistindo e ele vai, se ele gostar da tua conversa, ele vai assistir 1 hora de conversa, bater papo e vai ficar com a gente. Se ele não gostar, se ele não achar interessante, não quero, não é interessante, não assiste. Então eu queria te agradecer pela confiança, deixar aí as nossas câmeras à vontade para ti. Como eu te falei, são 100 mil pessoas que você pode atingir. Pode ninguém se interessar pela conversa e não assistir, mas estão 100 mil pessoas que pode chegar. Fique à vontade aí, usa as nossas câmeras para dar teu recado aí. Luciano, eu queria agradecer a vocês pelo convite também, a oportunidade da gente poder conversar aqui com esse monte de caba da peste aí, mulher da peste que tem no Piauí inteiro, que a gente ama, né? Agradecer o Alisson, né? Bastidores também, que fez essa intermediação para me poder me conhecer e a gente está hoje aqui conversando. Bom, dizer a população do meu estado que, como filho da terra, tem um carinho enorme. Meu desejo é aquele que eu aprendi no berço.
servir as pessoas. Servir através daquilo que eu aprendi, através da minha dedicação. E eu espero que realmente ter essa oportunidade. Acredito que a gente precisa renovar os quadros políticos. Mandatos na Assembleia Legislativa, eles não têm donos, famílias. Temos a população do poder geral. Se a população entender, eu tenho certeza que a gente vai alcançar esse objetivo de chegar lá. Trabalhar, assim, por várias vertentes, várias coisas que a gente vem carregando como bandeira. Hoje somei a agricultura familiar, pela experiência que tive lá no mais o esporte, bandeiras que elas são questões recorrentes que a gente tem que cuidar sempre, que é a educação e a saúde, especialmente assim, a nível de grande cidade, Teresina, que eu fui representante como vereador, necessidade da gente melhorar a questão da segurança pública e a geração de emprego. Então, são coisas que a gente quer fazer, mas fazer sempre dialogando com a população. Eu gosto daquela relação eleitor, eu gosto de ter aquele diálogo franco e aberto, ao invés de estar recebendo gabinete onde as pessoas estão, e a construção desse mandato, ela funciona assim, quando o povo participa, estou lá só representando quem me deu a oportunidade. É isso, eu espero que daqui para lá a gente vai conseguindo amigos, mulheres e cabras da peste para ir com a gente nessa caminhada, viu? Contrariando a lógica de sempre, como foi a minha vida inteira. E eu tenho certeza que vai dar certo, mas que Deus abençoe o estado do Piauí, as nossas famílias, né? Cuide do nosso projeto, cuide da nossa nação, viu? E que desejar tudo de bom também para você. Mais uma vez, muito obrigado. Os negócios na vida e continue lá frequentando a igreja lá. Eu tenho certeza que Deus vai abrir porta aí para você. Com certeza. Viu? Mais uma vez, eu lhe agradeço pela confiança, que eu sei que não é fácil vir, não saber o que é que está ali esperando. E é isso, galera. Mais um episódio da nossa conversa sem arreio. Aqui, Luciano Carvalho. Mas, antes da gente terminar, se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que tu não concordou com o Thiago, o que tu concordou com o Thiago, o que é que tu acha, dá tua opinião, deixa quem tu quer que a gente chame para os próximos episódios. E aqui, Luciano Carvalho, Capa da Peste.